seu futuro. Boletim da Copa. Sete horas e 47 minutos agora no Jornal Rádio Universidade, a presença de Paulo Pellegrini, diariamente trazendo os comentários da Copa do Mundo. Paulo, infelizmente não deu. A empolgação foi grande, a confiança foi restaurada, né, em certa parte pela seleção, mas não deu. Ficamos aí à beira do caminho. E uma partida muito precoce, né? E aumentando o jejum do Brasil com um Mundial, né? Enfim, abreviando ainda mais o Hexa, o tão sonhado Hexa. Paulo, é difícil, mas vamos lá. O que aconteceu? Bom dia, Alberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Paulo. Do Jornal Rádio Universidade. O Brasil fez uma partida abaixo do que vinha fazendo na própria Copa, porque, basicamente, traçou um plano de jogo equivocado para enfrentar a Noruega, um plano de jogo de entregar a bola para o adversário, não fazer questão nenhuma de ter a posse de bola, para partir no contra-ataque. Numa partida em que, se você comparar os elencos das duas equipes, embora o Brasil não tenha um elenco da primeira prateleira do futebol mundial hoje, o Brasil tem jogadores bons, mas não tem nenhum craque no nível dos que algumas seleções têm, como Mbappé, Messi, etc. Mas contra a Noruega era possível ter um plano de jogo um pouco mais ousado. O Brasil poderia ter mais a bola, dividir mais o protagonismo do jogo, ser mais senhor das ações. O Ancelotti optou por uma estratégia completamente conservadora e, ao meu ver, equivocada, que foi a de dar a bola para a Noruega. A Noruega, inclusive, se surpreendeu com essa possibilidade e ficou com a bola, assim, algo que ela não teve, com exceção do jogo contra o Iraque, que foi o jogo que estreou na Copa, e o Iraque é uma seleção, né, do mais baixo ali, da mais baixa prateleira do futebol mundial. A Noruega nunca teve a bola. E contra o Brasil fez questão de dar a bola para a Noruega. A estratégia se mostrou equivocada porque, para isso dar certo, era preciso que o Brasil tivesse uma postura na marcação agressiva, né, com intensidade, para fazer aquilo que ele mais gosta, que é roubar a bola e partir no contra-ataque. E o Brasil não teve essa postura. Teve uma postura de baixa intensidade, né, de algo pouco intenso, né, uma postura de espera total, marcação frouxa o tempo todo, até a hora que toma os gols. Ou seja, estratégia equivocada e execução equivocada. Alguns falaram, ouvi essa opinião, que o Brasil jogou bem. Eu vou tentar explicar o que é esse jogar bem. Há uma estatística de gols esperados que, pelo fato do Brasil ter perdido alguns gols e o goleiro da Noruega ter feito algumas defesas importantes, isso significaria que o Brasil poderia até ter vencido o jogo. O Brasil teve uma média superior a 2 gols esperados, que seria um cálculo feito com as chances criadas, contra uma média de 0,70 e pouco da Noruega. Mas uma estatística completamente falaciosa. Números que não dizem nada, porque, primeiro, que não existe si no futebol. Se você cria e não faz, você é incompetente. E a palavra criação, para esse jogo da seleção brasileira, é uma palavra muito forte. A seleção brasileira ela não criou, porque criar é você ter o adversário envolvido, é você articular jogadas, é você ter jogadas ensaiadas, é você trocar passes e procurando um espaço vazio para fazer o gol. O Brasil não fez nada disso ontem. As chances de gol do Brasil foram ou de passes errados da Noruega no campo de ataque, e aí o Brasil, a bola sobra para o Brasil parte em transição, ou de roubadas de bola, que não é criação. Roubar a bola não é criar. É outro verbo, né? É você desarmar.
Então, o Brasil não teve essa criação toda para ter essa média de gols de 2 e tanto. E, ao mesmo tempo, falar que a Noruega só teve 0,7, mas como é que ela fez 2 gols, então? Se a média de gols esperada é 0,7 e o time faz 2, esse número é um número inútil, para usar uma palavra educada aqui, totalmente inútil. Então, assim, nem nos números, o Brasil finalizou mais, o Brasil poderia ter vencido, o Brasil teve um pênalti, mas isso tudo é meio falacioso. Se o Brasil faz aquele gol de pênalti, tudo bem, o Brasil faz 1-0, ia ter um outro jogo. Mas será que o Brasil ia continuar com a mesma postura? Provavelmente sim. Ia ficar fechadinho atrás, esperando um outro contra-ataque. Até tomar o gol também. Então, para mim, a singularidade dessa partida não foi o fato do Brasil ter perdido gols e poderia ter vencido se tivesse feito o gol de pênalti. A singularidade, que eu falo, o que significa essa palavra, né? Singularidade. Aquilo que mais me chama a atenção, aquilo que caracterizou esse jogo em relação a outros jogos, o aspecto singular do jogo, foi a postura do Brasil surpreendente de ter jogado, mal comparando aqui, como o Paraguai jogou com a França. Só que o Paraguai jogou com a França, que o Paraguai só pode fazer isso, que é jogar todo entrincheirado atrás, e o Paraguai não deu 1 metro de espaço para a França criar. O Brasil poderia ter jogado muito mais, porque não é o Paraguai, e mesmo optando por essa estratégia, foi uma estratégia de pouca intensidade, deixou a Noruega ficar à vontade. Teve momentos do jogo, e não foram poucos, que o Brasil ficou na roda. A Noruega tocando para lá e para cá e o Brasil assistindo. O Paraguai não ficou assistindo a França tocar para lá e para cá. Ontem, no final do jogo, da noite, teve México e Noruega, México e Inglaterra. A Inglaterra teve uma postura parecida com a do Brasil, que foi a de dar a bola para o México e jogar especulando. Só que com 2 diferenças. Em primeiro lugar, era um jogo no campo do México, o México jogando em casa, e numa altitude de 2.200 metros, ou seja, lá em cima, jogo de Libertadores, vamos chamar assim. E segundo, a marcação na Inglaterra foi em cima o tempo todo, mordendo, que o Brasil não fez. E a Inglaterra já ficou com 1 a menos, com 10 no segundo tempo. Não tinha outra forma de jogar. Se entrincheirou, mas não deixou o México respirar. Então o Brasil não pode optar em jogar atrás e deixar o outro time assistir. Isso não é jogar bem. Então o Brasil não jogou bem, o Brasil foi eliminado justamente, o Brasil perdeu por aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer, porque o Haaland é decisivo, o Brasil não soube marcar o Haaland, o Brasil não criou absolutamente nada, as chances de gol do Brasil foram de jogadas de transição, que é um tipo de jogo muito pouco para uma seleção como a brasileira. O Brasil não pode se limitar a jogar em contra-ataque, já está provado isso, já são várias Copas do Mundo com o seu Dunga, com o seu Filipão, com o seu Tite, agora com o Ancelotti, com essa tática de ficar esperando o adversário. Quer dizer, a última vez que o Brasil propôs jogo foi com o Parreira em 2006, de 2010 para cá o Brasil inventou de jogar no contra-ataque. Quem é da minha idade, que viu seleção de Sócrates, Zico, Éder, né, de Falcão, Cerezo, depois viu seleção de 94, de Romário, de Bebeto, seleção de Ronaldo, Ronaldinho, nunca viu o Brasil assistir o adversário jogar futebol e ficar olhando e tentando roubar a bola. Isso não existe, né, futebol brasileiro. Não temos mais jogador para isso. Temos que criar. Aí é outra discussão, talvez seja uma segunda pergunta. O que fazer daqui para frente? Já não é coincidência o Brasil passar 6 Copas do Mundo ficando 8ª e 4ª. Só na semifinal de 2014, que foi aquela tragédia de 7-1. Mas tirando o 14, que chegou mais longe, ainda levou uma surra, o Brasil não passa do 5º jogo. Então isso não é coincidência. Alguma coisa tem que ser feita para que a gente pare de ficar pensando em hexa. Porque o hexa não veio. O hexa não vai vir. Não tem hexa. O Brasil não está passando do 5º jogo de Copa do Mundo. A Inglaterra também está, desde 66, sem ganhar a Copa do Mundo, e ninguém fica falando em bicampeonato lá. Porque não existe isso. Você tem que estar no nível das seleções que estão buscando esse título. O Brasil não está. Mas ontem poderia ter feito coisa melhor. O Brasil evoluiu no jogo de ontem em relação, por exemplo, ao jogo do Japão, que foi outro tipo de clima. Intensidade o tempo todo. O Brasil com o Japão foi outra seleção. Então, essa aqui é a minha análise, respondendo o que aconteceu. Aconteceu um plano de jogo mal pensado e mal executado. Paulo, Borges tem algumas considerações aqui, eu acho que vale a pena trazer, né? Falando de surpresa 0 com essa derrota, né? Desclassificação, apesar de ter torcido muito, a grande maioria das pessoas acho que torceu, eu acredito também, né? É importante perceber que o meio-campo do Brasil simplesmente não existiu, né?
Faltou poder de reação, o Brasil desperdiçou muitas chances, foram várias chances, né, que poderiam ter feito pelo menos uns 2 gols garantidos ali, com certeza, e ter saído um empate, alguma coisa assim. Pênalti perdido, essa questão do pênalti realmente foi uma coisa absurda, né? De ter colocado uma pessoa que, embora eles tenham dito que ele estava treinando para esses pênaltis, e estava bem, né? E foi escolhido, fica uma coisa meio estranha, né? Porque foram os comentários também que rolaram, né? Nas coberturas. Por que nas outras seleções os principais jogadores que estão indo aí, que estão se destacando, vão e não abrem mão de bater pênalti? Justamente Vini Júnior abre mão, ou então algum outro que, enfim, tivesse mais ali na frente, né? O Endrick, né, que perdeu uma chance clara ali de gol, não matou o jogo quando foi possível, né? E ficou simplesmente passivo dentro de campo. Neymar e Ancelotti não são salvadores da pátria, né? Isso aí realmente não existe. E um novo ciclo, né, que vem aí. E vão culpar quem, né? Já que Neymar não está na seleção. Tem dois pequenos detalhes nessas observações todas, corroborando com elas. Bruno Guimarães. Sabe quantos pênaltis Bruno Guimarães tinha batido na carreira? Que é uma carreira que já dura 9, 10 anos. Antes de bater o pênalti de ontem, 2. E um deles contra um time da Bélgica, não sei quando. Ou seja, ele não é cobrador de pênalti nem nos clubes que ele joga. Então, assim, totalmente inexplicável ele ter sido escolhido como batedor de pênalti na Copa do Mundo. Ele não é um cobrador de pênalti. E é só para deixar claro para o ouvinte, e para quem nos está acompanhando pela internet, isso não é decidido na hora, né? Ou seja, já se sabe, quando se tem um pênalti, quem é o cobrador. A não ser que ele tenha sido substituído, e aí o técnico tem que dar uma improvisada. Não foi o caso. O pênalti foi logo no início do jogo, inclusive num momento que o Brasil não estava melhor. Isso é outro detalhe importante. O Brasil teve um pênalti. O Brasil teve um pênalti na primeira arrancada para o ataque. E antes disso, a Noruega já estava com a bola no pé. O Brasil já começou o jogo dando a bola para a Noruega e especulando, né? A minha crítica está nisso aí. Muito pouco para uma seleção como a brasileira. E totalmente inexplicável. Mas, enfim, o pênalti caiu do céu, teve o pênalti. Aí, o jogador que é escolhido como o batedor oficial é um cara que não bate pênalti, que não tem esse hábito, que não tem esse histórico. Então, isso é uma coisa totalmente inexplicável. E em relação, você falou do Endrick e do Neymar, essa foi outra situação também que foi outro complicador do jogo. Quando o Endrick entrou, o Brasil resolveu um problema que estava tendo, que era, quando estava com a bola no pé, nos pouquíssimos momentos em que isso ocorria, não tinha uma válvula de escape. O Vinícius Júnior ficou muito bem marcado no segundo tempo, porque ele não estava bem marcado no primeiro. No primeiro ele estava bailando ali, só estava com um marcador, que era o Hirson, e ele passando, de cada 3 tentativas, ele passava 2. E uma o Hirson conseguia marcar. Aí o técnico da Noruega percebeu, o que ele fez? Ele tirou o ponta-direita, o Sorloth, que é um centroavante, na verdade, estava improvisado ali do lado direito, e colocou o Bob. O Bob é um cara que é mais rápido, é mais baixinho, é mais veloz e é mais habilidoso. E falou, Bob, tu vai ficar marcando o Vinícius Júnior junto com o Gerson. E quando a gente ficar com a bola, a gente vai partir para cima. Ok. Aí ele fez isso. Aí o segundo tempo do Vinícius Júnior já caiu, porque o Bob fez a dobrada da marcação com o Gerson em cima do Vinícius. O Ancelotti percebeu e colocou o Endrick para dar uma abertura nisso aí, para dar uma preocupação. E deu certo. Quando o Endrick entrou, em 2 ou 3 minutos, ele teve 1 ou 2 chances de gol, uma claríssima, inclusive. Aí o que o Ancelotti faz? Bota o Neymar no jogo. Aí ele matou o Endrick. Quando ele bota o Neymar vai ocupar o lugar do Endrick, de centroavante falso, e ele vai jogar o Endrick lá para a direita. O Endrick sumiu do jogo, e para piorar, quando o Endrick cai na direita, ele vai ter obrigações também defensivas, de ficar marcando o lado esquerdo da Noruega, e o gol do Brasil sai em cima dele, porque ele está lá tentando marcar e não consegue marcar. O Sheldrup vai para a ponta esquerda, faz a jogada, cruza, e o Haaland sobe mais que o Gabriel e faz o gol. Ou seja, o Ancelotti ele consertou colocando o Endrick e depois desfez o conserto colocando o Neymar, que já se sabia que não tinha condições de agregar nada a mais para a seleção brasileira, a não ser uma partida que já tivesse 3-0, que ele entrasse para prender a bola e tal. Não, entrar num jogo que o Brasil tem que ganhar. Agora, eu entendo, se ele levou o Neymar para a Copa e não coloca o Neymar perdendo de 2-0 da Noruega, ele, não sei se já estava 2 quando o Neymar entrou, talvez tivesse 1-0, não vou lembrar agora exatamente.
Mas ele coloca o Neymar com o Brasil perdendo o jogo. Se ele não faz isso, vão dizer o quê? Ah, devia ter colocado o Neymar, então ele colocou. Mas ele já sabia que o Neymar pouco iria agregar, né? Embora seja um excelente cobrador de pênalti, né? Para isso o Neymar serve. Eu acho que foi quem saiu melhor, eu acho que foi justamente Neymar, né? Que entrou ali rapidamente, conseguiu bater um pênalti, enfim, justificou, né? Justificou em grande parte, né? O que ele é, o que ele foi, o que ele sempre representou, né? Um goleador. Teve ali um pênalti, não titubeou, marcou o pênalti, teve aquelas provocações. Claro, teve aquele momento feio no final, né, de agressões, né, que realmente já viu que não ia ter mais como e acabaram alguns jogadores perdendo a cabeça, o que piorou ainda mais a situação do Brasil. Eu queria só mais uma consideração rapidinha, né? Antes da gente finalizar, hoje a gente não vai falar dos outros jogos, vai falar só de Brasil mesmo. Sim, né? sim. Deixa os jogos depois para amanhã. Hoje a pauta é o Brasil. Enfim, Paulo, a questão que ficou notória, inclusive com a tua análise cirúrgica aí, de um erro juvenil, né? Adolescente, pode-se dizer, de Ancelotti, que é um grande técnico que já venceu tudo que tinha que vencer na vida, enfim, garoteou, né? Eu acho que esse é o termo. Ele garoteou, né? Foi um garoto ali, enfim, vacilou muito, né? Mas fica aquela pergunta também: será que a seleção ainda é muito ditada pelas coisas relacionadas ao dinheiro e da influência política e não de um futebol? Porque a lógica se um Endrick ele rende daquele jeito e ele é iluminado, né, como dizem, e ele tem situações muito claras ali que aparecem para ele, por que uma figura dessa não entra desde o primeiro tempo, né? O que é? É o patrocinador, é a Nike que não deixa, é essa briga com a Adidas, são as outras que são menores em termos de ganhos e, enfim, não tem espaço. É o dinheiro que manda nessa parada aí, nessa seleção, enfim. É difícil afirmar, né? Quem é do mundo da bola conta histórias assim, conta histórias de privilégio a empresários, que fulano não jogou no time tal porque o empresário não era amigo do presidente, ou a seleção faz uma turnê num país remoto porque o governo lá está botando uma grana e quer que jogador tal seja convocado. Isso tudo existe. Mas a gente não pode afirmar especificamente que isso possa ter ocorrido ou não para essa seleção. Não dá para afirmar. A convocação do Neymar ela foi estranha a partir do momento em que o Neymar não estava jogando para ser convocado para a seleção brasileira, não estava com futebol para isso, não era mais um jogador em nível de seleção, não é mais, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela é compreensível a partir do momento em que ele é o único jogador, em tese, o teórico Neymar, né, o Neymar hipotético, é um cracaço. Então, assim, o Ancelotti não leva, não levou o Neymar, então o técnico vai com a espada. Eu não posso afirmar que o Ancelotti foi... Eu estou usando o exemplo do Neymar, mas cabe todos que você está falando. Endrick, etc. Eu não posso afirmar que o técnico foi, de alguma maneira, forçado ou teve algum tipo de negociação. Não tenho fatos para isso. O que a gente tem que perceber daqui para frente, falou que o Ancelotti garoteou e tal, assim, a mensagem que ele passou ao fazer o Brasil um time de transição, um time de contra-ataque, um time que não cria, que não tem posse de bola, que não tem o meio campo, né, que o Borges se referiu, na convocação mesmo, o Brasil não convocou o Paquetá, que é um jogador de meio campo, mas não é um criador, um fantasista. O Ancelotti ele admite com isso que o Brasil não está criando mais esses jogadores, que ele precisa ainda se socorrer de jogadores que já têm 2, 3 Copas do Mundo, como Danilo, Casemiro, Alexandro, Alisson, Marquinhos, o próprio Neymar, que já comprovadamente não ganharam Copa do Mundo. O Brasil não, eu cheguei a escrever isso no Twitter, na convocação. Cara, eu não consigo imaginar o Brasil sendo hexa com Casemiro em campo ainda. Não dá, cara. O Casemiro já jogou 3 Copas do Mundo, e todas elas foi exatamente igual. Bola em cima dele. Então, assim, é um grande jogador, mas já passou o ciclo. Então, a gente precisa, a partir de agora, realmente zerar. Isso, como eu falei, não é mais coincidência o Brasil ir para a Copa do Mundo e jogar poucos jogos e voltar para casa. Não é coincidência. Ou seja, algo realmente precisa... O Brasil precisa logo esquecer essa história de hexa, porque vamos buscar o hexa, e focar
na reconstrução da formação dos seus jogadores. O Brasil não tem nenhum craque espetacular hoje há muito tempo. O Brasil não forma mais jogadores de criação no meio campo. O Brasil não forma centroavantes de alto nível. O Brasil não forma goleiros de alto nível. O Brasil só forma zagueiros que são bons, que só jogam em grandes clubes, não forma laterais de alto nível há muito tempo, tanto que ele convocou o Danilo. O Danilo é reserva do Flamengo. Reserva do Flamengo. Ele não é titular nem do Flamengo, o titular é o uruguaio, o Varela, que não é nada disso também, não é um cracaço. Então, o Brasil precisa formar jogadores. O Brasil só forma hoje jogadores tipo Estevão e Luiz Henrique. Canhotos que jogam na ponta direita. Com isso, o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo, é muito pouco. E o Endrick é um cara... Aí você tem uma seleção que é promissora daqui para frente, mas que precisa ser trabalhada já sem o peso de pensar em ganhar a Copa do Mundo. A Alemanha fez isso, só para encerrar, Roberto, a Alemanha fez isso quando perdeu a Copa em casa em 2006. Ela vinha com uma geração desde 94, 98, com mais ou menos o mesmo time, e aí quando ela perde em 2006, ela dá uma zerada. Ela vai para a Copa de 2010 com um monte de desconhecido. Sabe o que aconteceu? Em 14, esses desconhecidos meteram 7-1 no Brasil, no Mineirão. Ou seja, jogou uma Copa para não ganhar. Ainda chegou em terceiro naquela Copa, diga-se, em 2010, na África do Sul. Mas com um time que ninguém dava nada. Quem era Khedira, quem era Ozil, quem era Kroos, ninguém conhecia. Mas já foi pensando em jogar outras Copas do Mundo. O Brasil tem que dar esse salto de humildade, pular 10 casinhas para trás, ir para a Copa de 2030 com o Rayan, com o Endrick, com o Estevão, e esquece Casemiro, esquece Marquinhos, esses caras já deram. É outra seleção. A média do Brasil em 2030 tem que ser de 22, 23 anos, uma seleção olímpica. Para essa seleção ganhar a casca, para tentar ganhar a Copa do Mundo em 34. Essa é a minha sugestão. Aí, entra o que você falou. Vai dar certo, o Ancelotti vai ter liberdade, tem pressão de patrocinador, tem pressão de CBF, a gente não sabe. Pode ser que tenha. Lá vem o Neymar de novo em 2030 com 38 anos, mancando e jogando Copa do Mundo. A gente não sabe, né? Mas é por aí. Se não raciocinar, dando passos para trás, vai ser a mesma toada. A gente vai se enganar com a eliminatória, se enganar com a Copa América, vai ter um brilhareco aqui e ali, vai chegar na Copa, vai passar do Haiti, da Somália, da Nova Caledônia. Quando pegar um europeu razoável, já perde. Então, de novo, isso. É isso, né? Paulo, muito obrigado, claro, pela análise e lembrando aqui, né? Eu acho que a única pessoa que acertou aqui o placar foi Éden Júnior, que falou 2-1 para Noruega. Foi ele mesmo, enfim, parabéns aí, claro, ele palpitou, claro, com o raciocínio lógico, não foi no coração, diferentemente do resto de nós todos. Paulo, muito obrigado, amanhã você volta aqui com mais análise da Copa do Mundo 2026. Vamos de Rádio Ciência, Mara Nogueira, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. UFMA aponta contaminação por microplásticos em camarões do Rio Bacanga. Você sabe o que são animais detritívoros? Eu sou Pedro